Durante os anos finais do período monárquico e primeiros tempos do período republicano, Roma deu os primeiros passos face à expansão do seu território e por volta do século III a.C. já dominava praticamente toda a Península Itálica, subjugando a civilização etrusca existente, bem como as colónias gregas do sul da península, a famosa Magna Grécia. Vai então conhecer o seu primeiro grande inimigo de peso, a cidade de Cartago, na região do norte da África, perto da atual cidade de Tunes, uma antiga colónia fenícia que na época dominava o comércio de toda aquela região do Mediterrâneo. Contra esta cidade, Roma travou três duras guerras entre 264 e 146 a.C., as Guerras Púnicas, chegando a estar perto de ser tomada por Aníbal, um dos mais destacados generais cartagineses, mas acabando por derrotar Cartago em 146 a.C., apoderando-se dos seus territórios, incluindo a ilha de Sicília, parte da costa do norte da África e as costas mediterrânicas da Península Ibérica. Feito isto, Roma virou-se para o Oriente Mediterrâneo, somando grandes conquistas ao longo do século II a.C., tais como a Grécia, a que chamavam Acaia, a Macedónia, a Ásia Menor, a Síria e a Judéia-Palestina. Dito de outra forma, a maioria dos territórios que outrora compuseram o Império Helenístico de Alexandre o Grande. A conquista do litoral mediterrâneo garantiu aos romanos o controle das rotas comerciais e o enriquecimento que estas proporcionavam, com elevados impactos na economia e sociedade daqueles tempos. De uma economia agrária, fundada unicamente na produção local da Península Itálica, assistiu-se à formação de uma economia estritamente mercantil, onde a grandes cidades como Roma afluíam produtos das regiões conquistadas. Assistiu-se logo a partir deste período a um grande crescimento das cidades e da burguesia mercantil. Após o domínio destas terras, voltaram-se para o interior. Ao longo dos séculos II e I a.C., dominaram todo o norte da Península Ibérica, derrotando fortes líderes bárbaros como o famoso Viriato, chefe dos lusitanos, bem como a Gália, tomada sob o controle do próprio Júlio César, que derrotou o famoso líder gaulês Vercingetorix em 52 a.C. O Egito, o último grande bastião da resistência, é anexado como província romana após a trágica morte de Cleópatra em 30 a.C. Já na nossa era, mais propriamente entre os séculos I e II d.C., em pleno período imperial, são anexados ainda os territórios da Britânia, região sul da atual Grã-Bretanha, bem como parte da atual Alemanha até ao Rio Danúbio e a região da Dácia, atual Roménia. Com cerca de 3 milhões de km² de extensão, as suas fronteiras estendiam-se entre os rios Reno e Danúbio a norte e os desertos do Saara e Arábico a sul e leste. O mar Mediterrâneo, enclausurado entre as terras do Império, passou a ser inclusivamente alcunhado de Mare Nostrum, o nosso mar, pelos romanos. Daí vem inclusivamente o seu nome de Mediterrâneo, como algo que está no meio das terras do Império, claro. A conquista deste largo território só foi possível graças a um fator, a ação do seu exército altamente treinado e disciplinado, com forte recurso a táticas militares bastante pioneiras no seu tempo, algumas herdadas e aperfeiçoadas de outros povos, sobretudo os gregos. Desde cedo, os romanos tiveram grande apreço pela civilização grega, aprendendo muito com ela. Todavia, para a manutenção por largo período de tempo deste grande conjunto de territórios com diferentes hábitos e costumes, sob o controle direto e centralizado de Roma, foram necessárias táticas políticas pioneiras de um fenómeno que geralmente denominamos de romanização, ou a conversão dos diferentes territórios ao modo de vida dos romanos. Entre os meios de romanização empregues, contam-se os seguintes: a criação da Pax Romana, a paz romana, a criação de uma vasta rede de estradas, as vias, a implementação do latim, língua dos romanos, a todos os povos conquistados, bem como o ensino da história e cultura romanas, conseguido através da criação de uma rede de escolas, a colonização dos territórios por populações romanas, bem como a formação de municípios, cidades fundadas por populações autóctones, levadas a seguir o modelo administrativo de Roma, a implementação do direito romano a todas as terras do Império. Todos os seus cidadãos seriam julgados pelo mesmo conjunto de leis. O reforço do poder imperial. Todos os cidadãos do Império deveriam prestar obediência ao Imperador, e por vezes este papel assumia um caráter de culto religioso, à semelhança dos faraós egípcios. O alargamento da cidadania romana. A partir de 212 d.C., o Imperador Caracalla concedeu a cidadania romana a todos os habitantes livres do Império. A Pax Romana era a manutenção da paz dentro dos territórios conquistados como pertencentes ao Império. Nenhuma região poderia declarar guerra a outra ou criar um levantamento militar como garantia da paz dentro das fronteiras romanas. Esta paz, em muitos aspectos e sobretudo em alguns territórios, era mais do que aquilo a que poderemos chamar de uma paz armada, uma paz assente nas armas. Para isso, os exércitos mantinham-se largos tempos nas regiões conquistadas, especialmente naquelas onde corriam fortes riscos de um levantamento militar. Para a manutenção desta Pax Romana, contribuíam todos os outros fatores de romanização que veremos de seguida. Outro importante fator de romanização foi a construção de uma gigantesca rede de pontes e estradas, as vias romanas, ligando todos os pontos do seu território e especialmente ligando-os a Roma. Todos os caminhos vão dar a Roma é uma famosa expressão dos nossos dias, expressão essa originada daquele período. De facto, os romanos foram o primeiro povo a demonstrar uma forte preocupação com a criação de uma rede de estradas, iniciativa ímpar na história até tempos bastante recentes. A Inglaterra só vai mostrar uma preocupação idêntica no século XVIII e Portugal só em pleno século XIX com a evolução dos transportes e das economias nacionais. Durante séculos foram usadas as vias romanas como meios de locomoção e o traçado de muitas delas foi inclusive reaproveitado para as estradas modernas.
haviam sobretudo dois tipos de vias: as vias públicas, viae publicae, construídas com dinheiros do Estado, que demarcavam os eixos principais, e as vias vicinais, viae vicinales, os troços secundários que criavam os acessos aos campos ou a localidades secundárias. Estas últimas são construídas geralmente pelas autoridades regionais. A preocupação dos romanos ia inclusive para a sinalização, através de marcos miliários onde eram dados ao viajante a informação em milhas para chegar às cidades mais próximas. A bem estruturada rede de estradas romana vai permitir a rápida circulação de pessoas e mercadorias por todo o seu território, fomentando o comércio ou a rápida circulação dos exércitos, alicerçando a Pax Romana. Foi um importante veículo de romanização. Um dos principais elementos comuns a todos os romanos era a língua que falavam, o latim. A fim de tornar os membros dos povos conquistados verdadeiros cidadãos romanos de pleno direito, era preciso em primeiro lugar que os ensinassem a falar a língua do país. Mas por outro lado, era preciso igualmente inseri-los num conjunto de crenças e costumes, tais como a história de Roma e todo o conjunto de práticas, lendas e mitos associados. Embora a religião romana também fizesse parte das mesmas e portanto elevada aos territórios conquistados, os romanos, ao contrário de outros povos e de outros períodos da história, não se mostraram hostis às religiões de outros lugares, tendo como o culto a divindades locais, a par do culto a deuses romanos como Júpiter ou Marte. O cristianismo, mais tarde, foi um caso específico na sua história, como veremos adiante. Para conseguir a divulgação destas práticas foram importantes alguns meios como a poesia, feita para ser declamada e levada a regiões remotas, glorificando a história e os feitos míticos da cidade de Roma, mas principalmente foi importante o papel das escolas. Embora o Estado romano não tenha sido responsável pela criação de muitas escolas, papel que cabia geralmente às autoridades locais, este fortemente incentivou a sua criação por ver nisso um poderoso meio de unificação cultural do Império. Entre as medidas que tomou, concedeu aos professores benefícios fiscais, como isenção de impostos, e chegando mesmo a custear a atividade de alguns deles, de modo a tornar gratuito o seu ensino. O Império Romano, para além de Roma, conhecida como a Urbs, tinha sobretudo dois tipos de cidades, as colónias e os municípios. Como o nome indica, as colónias são formadas essencialmente por cidadãos romanos de pleno direito, geralmente militares reformados, que vão ocupar territórios recentemente conquistados de modo a assegurar a sua aculturação, bem como refrear possíveis movimentos independentistas. São geralmente construídas por iniciativa do Estado, seguindo os parâmetros da sua capital, Roma, para serem entregues como recompensa, ou não, a um conjunto dos seus habitantes. Os municípios, por outro lado, partem de cidades já existentes em regiões dominadas e, portanto, cuja maioria da população é autóctone, mas onde o papel da romanização foi notável, levando o Estado a conceder-lhes certa autonomia administrativa, com instituições de governo próprias, embora muito semelhantes às de Roma. O Estatuto de Município era um estatuto invejável dentro do Império, levando muitas cidades conquistadas a tentar obtê-lo. Alguns municípios chegavam a estar regidos pelo direito romano, estatuto que os deixava muito próximos das colónias. As cidades conquistadas, onde a romanização era pobre, não conseguindo desse modo obter o estatuto de municípios, estavam sob o domínio administrativo de outras, sendo obrigadas ao pagamento de um pesado imposto, o stipendium, de onde lhes provinha o nome. Uma das principais invenções romanas, como veremos adiante, foi o seu conjunto de leis, o direito romano, que funcionou igualmente como meio de romanização. Os romanos procuraram desde cedo um elevado valor de justiça através das leis que promulgavam. Estender esse direito aos povos conquistados, que seriam a partir daí julgados de igual medida com os cidadãos romanos de longa data, foi um forte fator de aproximação entre os povos conquistados com o povo conquistador. Como veremos, os romanos não excluíam ou inferiorizavam outros povos, desde que estes aceitassem a sua cultura e, sobretudo, respeitassem as suas leis. Mas quem eram efetivamente os romanos? Durante a expansão imperial, eram os habitantes de boa parte do mundo conhecido. Poderiam ter as suas práticas e crenças locais, desde que da mesma forma conhecessem e praticassem as romanas. Mas todos eles, no período imperial, deveriam obedecer ao imperador. Aclamado em 27 a.C. como Princeps Civitatis, o primeiro dos cidadãos, Otávio César Augusto foi o primeiro imperador de Roma, inaugurando uma prática que se manteria até aos últimos dias do Império. O imperador era dotado de plenos poderes, controlando com direito de veto os poderes político e administrativo, religioso e militar. Embora essa prática não fosse excessivamente cultivada na própria cidade de Roma, nos territórios limítrofes a figura do imperador chegava a ser venerada como um deus, a par com a deusa Roma, figura alegórica da cidade, chegando a serem erigidos templos e lhe oferecidos sacrifícios. O culto à figura do imperador, como comandante máximo do império, foi um importante fator de união política entre os vários povos que o compunham, unindo a política à religião. Contudo, um dos aspectos mais importantes da romanização foi a atribuição da cidadania romana. A cidadania romana, civitas, consistia de um conjunto de direitos civis e políticos e era um importante fator de união entre os povos do Império. No início, esse estatuto cabia unicamente aos habitantes de Roma, mas com o tempo foi sendo alargado aos habitantes das regiões conquistadas que se integravam bem nos costumes romanos. Em 212 d.C., o imperador Caracalla completou este processo, oferecendo a cidadania a todos os homens livres do Império. Roma não foi o maior império de sempre da história. Outros, como o Império Mongol ou o Império Russo, superaram-no em tamanho séculos mais tarde. Contudo,
Contudo, teve o mérito de conseguir integrar povos tão díspares e de hábitos tão desiguais, como, a título de exemplo, os gregos civilizados com os selvagens gauleses, debaixo da mesma bandeira, e manter a sua coesão por um período não inferior a 4 séculos. Outros conseguiram-no apenas por períodos pouco superiores a 50 anos, ou anexando territórios largamente desabitados. Roma conquistou todo o mundo conhecido em seu redor e foi o primeiro e único a fazê-lo ao longo da história. O sucesso não veio apenas da eficácia do seu exército e dos seus órgãos políticos, mas sobretudo da forma como geralmente encarou os derrotados, não os procurando humilhar ou inferiorizar, mas integrando-os e assimilando-os às estruturas do seu império. Por aqui poderemos ver o resultado dos seus meios de romanização. Este gigantesco bloco de povos em contacto por vias terrestres e marítimas reforçou por si só a união dos seus habitantes, despertou um gigantesco desenvolvimento urbano, onde as cidades se multiplicavam como polos administrativos, criando abrigo e sustento a milhões de pessoas, tornando-se centros de consumo e dinamizando as atividades agrícola, mineira e artesanal. O dinamismo comercial, motivado pelas excelentes vias de comunicação, levavam à troca de produtos das várias regiões, como os cereais, o azeite e o vinho da Itália, a exploração mineira das províncias ocidentais e a produção artesanal das províncias do Oriente. O Mediterrâneo mantinha-se como o principal eixo comercial do Império. O volume das trocas intensificou a circulação de moeda. Poderemos dizer então que Roma se tornou uma economia fortemente mercantil e monetária.